Neste vídeo eu vou mostrar uma modificação que eu fiz no eixo das bases. A princípio eu não ia fazer, mas aí acabei fazendo, que foi tirar essa parte aqui. Então agora eu tenho a parte de trás do eixo e aqui na parte da frente eu não tenho mais ele. O procedimento é o mesmo, o embuchamento daqui eu já tinha feito. A única coisa que você tem que fazer, você vai pegar o eixo desta forma e a parte do cônico dele, que é essa parte aqui, ó. Então você vai cortar e ajustar para a medida. Lembrando que desta forma aqui, não importa se o eixo ele tem aqui a fresta grande ou pequena, ou seja, para as borboletas de medida grossa que a gente fala, que é tipo essas daqui, ou da medida fina, que já são as modernas, tipo essa daqui, as lisas. O que acontece? Que eu tenho duas opções. E aí, ó, uma é mais grossa que a outra. Talvez não vai ficar legal no vídeo de mostrar, mas a gente tem então a fina e a grossa. Duas medidas de borboleta. Esse aqui é um eixo para a borboleta grossa e este aqui é um eixo para borboleta fina. O que acontece aqui agora? Para fazer esse sistema aqui, não importa qual eixo é. O que vai importar é se o eixo é de 8 milímetros. E o porquê ele tem que ser de 8 milímetros? Porque o meu alargador para a bucha que está aqui dentro, que elas são assim, é de 8 milímetros. Então aí vai dar certo. Por isso que eu uso os eixos de 8 milímetros, porque senão ele não entra. A bucha não entra, tá bom? Mas enfim, então neste caso aqui, que você vai fazer essa alteração, então não importa, desde que aqui seja de 8 milímetros e esteja bem centralizado aqui, não tenha frestas para dar entrada de ar falsa. O mesmo acontece com essa outra. Estando bem certinho, o que vai acontecer? Tanto faz numa preparação dessa aqui que você vai colocar a borboleta 36. Então, de repente você tem um eixo que ele é incompatível, por exemplo, você pode simplesmente cortar aqui e ajustar que vai dar certo, tá? O importante também é que é o seguinte, tem que ficar leve isso aqui, para você abrir e fechar. A mesma coisa desse lado. E aí você tem que também já se certificar que isso aqui está abrindo 100%. Neste caso aqui está abrindo tudo. E o porquê disso? Porque senão depois você vai ter um problemão, tá? Então aí você vai ter o eixo aqui na parte de baixo e na parte de cima somente os parafusos. Eu usei os parafusos desse modelo aqui pela fixação dele ser um pouquinho maior a cabeça do que esses originais aqui. Então a adaptação é isso. Você começa adaptando e aí vai se complicando no meio do caminho. É normal. Neste caso aqui, ó, eu tenho aqui a borboleta 36, tá? E ela vai trabalhar desta forma aqui assim. Uma outra coisa é que é o seguinte, este eixo, a gente costuma dizer que ele é o deitado. Temos o em pé, que é assim, dessa forma. Tá? Neste caso,
eu estou usando o deitado, mas você pode usar também o em pé, que o correto é o em pé. Só que este deitado tem uma questão aqui que você tem que ficar atento com ele, que é o tamanho dessa haste aqui, ó. Então a haste vai lá dentro da bucha e ela passa um pouco aqui, ó. Porque tem situações que essa haste ela é pequenininha. Aí vai ficar uma situação assim, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai apertar isso aqui para poder empurrar mais para lá e aí vai ficar alterando a lenta. E aí vai alterar a lenta e daí você vai ficar bem preocupado que tudo que você fizer não vai resolver, porque o problema é que aqui está acionado, tá bom? Então, isso aqui também tem uma medida. E é claro que o eixo, ele é desta forma, você vai usar um desse aqui. Se ele é do modelo que fica para baixo assim, igual das Kombi, do Itamar, tá? Você vai usar um outro modelo, tá? Mas nada te impede, caso você tiver à disposição, uma soldinha aqui para deixar maior, tá? Para evitar, porque aqui você tem que ter uma folguinha, vamos dizer assim, tá bom? Aqui você precisa ter uma folguinha, porque essa haste do diafragma, ela tem que trabalhar mais ou menos assim, aqui. Então, se ela trabalhar assim, o que vai acontecer? O carro vai ficar acelerado. Então, ela tem que trabalhar com uma folga aqui, relativa. Uma outra coisa também é que em algumas situações o pino aqui dentro do diafragma ele fica estrangulado. Então, ele não te permite aqui uma folga. Então, tudo isso daí você tem que já ver na bancada, porque depois se torna um problema quando isso aí tá lá no carro. Tá? A mesma coisa aqui dentro, aqui em volta, tem situações que isso aqui é colocado o alargador de atravessado, e aí você olha aqui e você vê uma fresta. Então já é um indício de um problema também. Muito apertado, isso que não é legal, e muito frouxo também não. Então aí você tem que olhar e ver quais são as suas necessidades. Esse joguinho aqui na base é interessante que tenha, tá? É interessante que tenha, e ela tem que girar leve, porque se ela girar pesada aqui, aí depois é um problema, vai ficar pesado lá no pé, e a hora que isso aqui dilatar, talvez vai ficar travando. Então é um problema, tá? Eu aqui ainda não fiz o remache desses parafusinhos aqui, mas vai precisar fazer, tá bom? Então as coisas elas são assim, você resolve de mexer e aí altera-se algumas situações. Essas aqui são umas borboletas 36 milímetros, que é de um outro carburador, tá adaptado aqui. E aí você vai conseguir fazer. Uma outra coisa é o seguinte, o torno precisa fazer isso aqui bem feito, para não ficar com passagens de ar nas laterais aqui. Um pouquinho é até tolerável, tá? Um pouquinho é até tolerável e não pode muito, porque aí senão depois altera a lenta. Então, quando eu digo assim, um pouquinho é tolerável, porque tudo tem uma tolerância. Aí, quando passa da tolerância é porque aí já tem problemas. Uma outra coisa é o seguinte, esse furo aqui, ele tem, porque essa borboleta ela é para trabalhar fechada. Então, ela fica fechada e a mistura vai descer por aqui. Então, ela vai vir por aqui, passa pela fresta e vai descer para dentro do motor aqui. Nesse modelo aqui, o ar bate aqui, entra para dentro e desce por baixo da borboleta. Por isso que tem esses rasgos aqui. Esse aqui é um modelo antigo e esse aqui já é o modelo moderno. Depois que eu comecei a abrir essas bases aqui para o sistema moderno, eu gostei mais.
porque é muito mais prático de você ajustar. Porque elas vão estar fechadas, as borboletas vão estar fechadas, então não tem o que equalizar. Vai equalizar o que se as borboletas já estão fechadas? Então aí você só vai fazer o ajuste da mistura e é isso aí. Você não precisa ficar mexendo na abertura da borboleta, que isto aí envolve ter que equalizar. Mas se a borboleta está fechada e esse sistema com esse furo aqui já é para a borboleta trabalhar fechada, então você vai equalizar o que? Somente regular o parafuso da mistura e está pronto. Naturalmente é para ter aqui uma marcha lenta de mais ou menos aí os 950. Por isso que eu gosto desse modelo de base, tá bom? Porque facilita. Então, qual que é a dificuldade? Vai deixar aqui, vai deixar zerado lá. Na abertura tem um risquinho lá, ó. Fechou. Monta no carro e é isso aí. Agora, quando tem esse sisteminha, aí você tem que equalizar abrindo e fechando a borboleta. No entanto, aqui não precisa. Então, às vezes eu comento algumas coisas aí no canal, tem um pessoal que vai lá no comentário e aí faz uns questionamentos bem absurdos em alguns deles. Por que disso? Porque com certeza a Volks percebeu que é o seguinte, o tempo que você demora para equalizar um motor, tempo é dinheiro. Então o que aconteceu? Se você tem aqui a borboleta trabalhando fechada, a equalização você já matou. E aí é só você vir aqui, igual no Itamar, regula aqui a mistura, tá pronta a regulagem do carburador. Ah, mas vai ter situações que vai ter que fazer aqui o ajuste, vai ter que tal. Cara, aí você tem um problema em alguma parte do carro ou do próprio carburador, em algum lugar você tem um problema. Neste caso aqui, o que a Volks fez é isso. Borboleta fechada, ajustou aqui o parafuso da mistura, tá pronto. Igual você vai regular do Itamar, das Kombi. Agora, quando você tem que mexer na abertura da borboleta para dar uma lenta ou para fazer alguma alteração, desde que aqui você vai ter que abrir a borboleta porque ela não está dando a aceleração necessária, então aí você já tem um problema. Ou seja, no carburador ou no carro. Mas o projeto é esse. Fecha-se a borboleta e somente faz o ajuste pelo parafuso da mistura. Mais simples do que isso, aí eu já não sei. Então a Volks ela simplificou muito. Ah, mas eu quero usar o equalizador. Pode, sem problema nenhum. Só que se você tiver que abrir a borboleta para manter uma marcha lenta, neste caso aqui, significa que você tem algum problema no carro, seja de ignição ou seja no próprio motor. Então, esse sisteminha aqui é o antigo. Aí você se obriga a ter que ir lá e já deixar descoberto pelo menos um furo de progressão ou a metade do primeiro, e aí aquela coisa toda. Mas aí, para quem mexe com isso aí todo dia, já se ligou nisso daí. Então eu prefiro essa daqui porque fechou a borboleta. Aí eu regulo por aqui e tá pronto. Eu não preciso ficar quebrando a cabeça com o equalizador e coisa nada. Eu voltei a mexer nas bases por causa disso. E aí, como eu achei aqui uns eixos de Brasília, que eles são assim, então eu acabei aproveitando e já tirando isso daqui. E sim, já facilita muito para colocar a borboleta 36. Porque senão você tem que abrir essa frestinha, você tem que ficar passando a lixa. É o triplo do tempo. Enquanto você faz um desse aqui, você faz uns 10 desse daqui. Então, é muito mais vantajoso na questão de tempo, tá bom? Então agora aqui eu tenho as bases sem o eixo. Aí você vai dizer assim, tá, mas e agora aqui vai ficar mais frágil? Não, não vai ficar mais frágil. Porque até aqui, nesse caso aqui, quem segura alguma coisa aqui é só a parte de baixo. Aqui não tem rosca na parte de cima.
Então, para esse tipo de alteração, isso aqui é mais da hora. Eu gostei bastante. Só que o máximo que você vai usar é isso aqui, ó. 100% da borboleta aberta. Espero que esse vídeo te ajude de alguma forma e até um próximo vídeo.